Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? Como sempre, melhor ainda quando estamos juntos para gravarmos esse programa tão querido que é o Quem Somos Nós, que mostra para os nossos seguidores quem são as pessoas que fazem essa grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos juntas mais uma vez. Você vai apresentar para nós o convidado dessa semana. Exatamente, estamos todos aqui juntos e hoje para conhecer um pouquinho do movimento espírita, com ele, que é trabalhador espírita no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, também é comunicador do programa Pronto Atendimento pela rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, Carlos César Jesus de Carvalho. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Vanderly. Muito obrigado pelo convite. É com alegria que nós estamos juntos e vamos conversar um pouco sobre doutrina dos espíritos. Muito bom conversar com as pessoas que têm a mesma afinidade, né? De assuntos, de ideais. E assim a gente pergunta para você, começando a nossa conversa, como que você conheceu o Espiritismo? Como conheceu as Casas André Luiz, a FEAL? Conta um pouquinho da sua história para nós. Muito bem. O espiritismo eu conheci no século passado, nos anos 70 do século passado, né? Mais especificamente em 1972. Eu estava viajando para uma cidade chamada Montes Claros, lá em Minas, e aí eu conheci algumas pessoas, fui convidado para ir num café da tarde na casa dessas pessoas. E quando eu cheguei lá, a pessoa que me convidou explicou: ó, César, antes de tomarmos o café da tarde, nós vamos fazer um evangelho no lar. E ela me explicou que era espírita, né? E aí eu participei do evangelho no lar. E o interessante é que a participação para mim foi natural, é como se não fosse novidade para mim, né? Tomamos café, foi tudo ótimo. E ela falou, me contou um pouco do espiritismo, de onde ela frequentava, me convidou a ir na casa espírita, né? Marcamos o dia, eu fui à casa espírita. Quando eu cheguei na casa espírita, que eu entrei, estava assim numa meia penumbra, né? E ela falou assim: César, tá assim a minha luz, tal, porque daqui a pouco a gente tem o que nós chamamos de trabalho espiritual. Interessante. O primeiro trabalho espiritual que eu entrei numa casa espírita que fui conhecer era um trabalho de desobsessão, né? Era um trabalho de obsessão. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Aí eu assisti o trabalho ali, ouvindo tudo, participando de tudo. E quando terminou o trabalho, eu fui me mensurar a minha reação. Nossa, sinceramente falando para vocês, é como se eu tivesse conhecimento de tudo aquilo. Retornei para São Paulo, conversando com uma pessoa que era uma senhora costureira, né? Naquela época eu trabalhava em banco, só podia trabalhar de roupa social, né? Ela costurava para mim e eu tinha muita amizade com ela. E ela me falou: eu também frequento um centro espírita, tal, né? Se chama Divino Mestre, aqui na Água Rasa. Eu morava no Tatuapé, né? Ela falou assim: quer conhecer? Quero. Aí nós marcamos, só que no dia que nós marcamos para ir, ela infelizmente não pôde ir, mas ela me deu o endereço, deu o nome de quem procurar, como chegar, e eu fui lá, me apresentei para a pessoa, que era o seu Pinheiros, o coordenador da casa, né? E aí fiquei uns 6 meses frequentando essa casa espírita, e lá tinha um trabalhador chamado Hélio, e a gente se conhecia porque trabalhávamos no mesmo prédio no centro da cidade.
E ele falou que ele frequentava uma outra casa chamada Núcleo Assistencial Espírita, Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé, etc e tal, né? Se eu não gostaria de conhecer aquela casa, né? Porque essa Divino Mestre é uma casa extremamente acolhedora, simpática, tudo, mas era uma casa pequena com algumas limitações. E ele sentia que eu tinha muita ansiedade de muita coisa. Ele me levou para o Paz e Amor. Eu cheguei no Paz e Amor no dia 27 de junho de 1972, uma terça-feira. Nunca mais saí. Lá se vai 51 anos. E nesses 51 anos lá, fui me desenvolvendo. O presidente da casa, na época, Abílio de Paula Soares, me convidou para a gente criar Mocidade. Criamos Mocidade. Eu estava na casa já, acho que 6 a 8 meses, aí precisava de um secretário substituto, me colocaram como secretário, nunca mais eu saí de atividade de diretoria, e com o passar do tempo, quando eu cheguei lá aos 50 anos de idade, fui ser diretor de doutrina, fui diretor de doutrina por 2 gestões, depois presidente por 2 gestões, agora eu estou vice-presidente. Na casa nós criamos curso de doutrina espírita, enfim, uma atividade muito constante mesmo, e até hoje é assim, uma atividade muito constante, né? E na FEAL, o Fernando de Oliveira, que estava presidente do Paz e Amor, isso há 18 anos mais ou menos, ele me convidou para participar de um programa que ele realizava na Rádio Boa Nova, aos sábados, às 7 horas da manhã. E eu fui participar junto com ele, né? Participei de uns 2, 3, 4 programas junto com ele. E aí, acho que depois do quarto programa, ele chegou para mim e falou assim: César, é o seguinte, eu já conversei com o Jeta Giacomini, que era o Jeta na época, que era o diretor, junto com a Gil, né? A sua esposa. E aí eu falei com ele que é o seguinte, que eu estou deixando o programa, mas você é o substituto para o programa. Eu falei, como assim, cara? Vim aqui como convidado, tá falando, não, a partir de agora o programa é seu. Você vai conversar com o Jeta e vocês vão ver como é que vocês vão entabular todo esse processo. Foi assim que começou a minha história na FEAL, né? Na Rádio Boa Nova. Esse César, hein? Que maravilha! Foi surpreendido e a gente agradece porque você está conosco até hoje. Aqui na FEAL, a gente ia até perguntar como surgiu o convite para participar na FEAL. Íamos perguntar da sua trajetória no Centro Espírita, no Paz e Amor, você já contou, então eu vou pular um pouquinho, porque eu sei que você costuma ler bastante, né? Estudar a doutrina espírita bastante. Quais são os livros que você dá prioridade, né? Os livros aos quais você dá prioridade na leitura e no estudo? Veja bem, Vanessa, como a gente criou o discurso do Paz e Amor, que chama Principiante Espírita, curso de 4 anos, cursos complementares, até hoje eu estou na coordenação disto, a prioridade sempre são as obras básicas, né? As prioridades sempre vai ser as obras básicas, sempre Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, né? Estudamos muito a Gênese relativa à transição planetária, mas na área da doutrina, o que eu mais gosto de estudar é mediunidade. Portanto, meu livro preferido é o Livro dos Médiuns, né? Porque eu sou muito apaixonado pela mediunidade, né? Eu coordeno trabalhos espirituais, né? Então, assim, mas a prioridade sempre é as obras básicas. E eu estudo muito as obras de André Luiz, Manuel Filomeno, adoro ler as obras da dona Ivone do Amaral Pereira, eu acho fantástico, né? Isso aí. Então, eu me debruço muito também sobre os livros que versa sobre as questões da área obsessiva e desobsessiva, né? Porque nós coordenamos trabalhos focados nessa área. Então, a gente tem digamos assim, esse viés de estudo, né? Mas eu gosto muito de ler tudo da doutrina. É bom, né, Vanessa, você ver uma pessoa assim que chega na casa espírita para trabalhar, né, César? Sim. Porque o trabalho é muito grande. Aí na rádio as histórias são muito parecidas. A pessoa vai como convidada e acaba ficando
porque o trabalho é extenso, tem muito o que fazer, né? E você tem que utilizar-se das pessoas de boa vontade, que têm tempo, fazem o tempo para poder ajudar, né? Agora, o que você aconselharia a uma pessoa que está chegando na casa espírita? Por onde ela começaria, assim, o estudo ou o trabalho prático, alguma coisa semelhante? A doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento, né? E nós temos que lembrar de Jesus que dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Eu aconselho a pessoa que chega à casa espírita, até hoje, infelizmente, ainda, uma boa parte de nós que chega à casa espírita chega pela dor. A maioria, infelizmente, ainda chega assim, não chega em busca do conhecimento. Eu faço um trabalho no Paz e Amor também de orientação espiritual. Eu atendo muita gente que chega com aquilo que nós chamamos de manifestação ostensiva de mediunidade, né? A pessoa começa a sentir presença de espírito, ver espíritos, enfim, aquela sensação de que alguém quer falar através dela. Isso o Kardec chama de manifestação ostensiva de mediunidade. Normalmente, quando essas pessoas chegam, a gente orienta para se fazer tratamento espiritual, né? Toma passes, tratamento espiritual. Mas a gente orienta também a pessoa que ela deve participar daquilo que nós chamamos de trabalho de evangelho e vibração em passe, né? É um trabalho que tem uma palestra de evangelho de 20, 25 minutos, tem passe, enfim. Mas a gente dialoga, explica para a pessoa tudo o que está acontecendo e nós sempre recomendamos o seguinte: você está aqui com todos esses fatores de manifestações ostensivas de unidade, está dizendo de um compromisso espiritual que você já está inserido no seu planejamento reencarnatório. Como lidar com isso? Sentar e estudar a doutrina espírita. Sentar e estudar a doutrina espírita, e através desse estudo, você vai se abagajar de conhecimento, esse conhecimento tornar-se na sua vida ferramentas para você poder viver o seu cotidiano e trabalhar o seu processo de reeducação comportamental, porque nós estamos encarnados para evoluir, mas temos aí a questão conduzida pela lei de causa e efeito na vivência das provas e expiações. Então, nós estamos também para a reeducação. E aí, dentro do conhecimento, também tem a questão e a parte de se estar fazendo um trabalho de educação mediúnica, para que esse indivíduo possa, então, estar se inserindo dentro da atividade espiritual que lhe é necessária. E aqueles que vêm buscar orientação do que é interessante estar na casa espírita, nós também recomendamos muito o estudo da doutrina espírita. Porque o estudo da doutrina espírita é que vai nos abagajar com aquilo que Jesus disse: conhecereis as verdades vos libertará. Porque a doutrina é uma doutrina de conhecimento. E, portanto, esse conhecimento em nós é ferramenta de evolução. Você que está chegando agora no Quem Somos Nós, estamos aqui trazendo como tema o movimento espírita. E para isso estamos entrevistando o nosso amigo aqui, comunicador, trabalhador espírita, César Carvalho. Então venha conosco acompanhar, conhecer mais a trajetória do César. E claro, você pode também sempre participar de toda a nossa programação, acompanhar o Pronto Atendimento, é o programa que ele participa, e todos os nossos programas aqui das emissoras da FEAL. Mas isso só é possível com a sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Por isso, o convite é para que você seja sócio, se você ainda não é. Se associe no 0800 12 018 38. Fale com os nossos colaboradores, tire todas as suas dúvidas e venha conosco na nossa rede de amigos. Ajude a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. É só você ligar para esse número que está aí na tela, 0800 12 018 38. Se você preferir, também pode se associar pelo nosso site, também bem fácil, né? feal.colabore.org. Lá tem as informações, os seus benefícios, e aí você se torna um sócio, tira suas dúvidas no site também, e vem conosco nos ajudar a manter as emissoras da FEAL aqui, compartilhar o bem, né, pelas ondas do rádio, da TV, pelo mundo inteiro, pela internet. É sempre muito bom contar com os nossos seguidores também. feal.colabore.org é o site, acesse a nossa gratidão a todos os sócios que colaboram com o nosso trabalho. Agora, após a pandemia,
que nós todos, né, vivenciamos, passamos, aumentou também o número de seguidores do Espiritismo participando pela internet. O que você pensa a respeito, César? Eu acho que a internet é uma ferramenta fantástica, né? É uma ferramenta fantástica para a busca do conhecimento, eu acho isso importante. Com a pandemia no Paz e Amor, teve todo aquele processo de paralisação, né? Então, a maioria das nossas atividades realmente era feito via Zoom, né? E, portanto, pela internet. Foi uma ferramenta fantástica para a realização dessas tarefas. Nós temos utilizado muito a internet via Zoom para nós fazermos estudos, grupo de estudos que a gente faz. Então, é maravilhoso. Só que assim, Vanessa, a internet também ela faculta armadilhas. Para quem não tem um conhecimento específico da doutrina, tem muitas informações pseudamente ditas de informações espíritas. E quando você debruça para poder pesquisar e ver, você vai ver que não. Você tem ali informações espiritualistas, você tem ali informações de outras vertentes, mas não especificamente espírita. Então, a nossa sugestão para a pessoa que quer se debruçar na internet para fazer pesquisa, que faz a pesquisa, por exemplo, sobre obras de Allan Kardec, e faça pesquisas, por exemplo, sobre as obras psicografadas pelo Chico Xavier, psicografadas pelo Divaldo, obras da Dona Ivone do Amaral Pereira, né, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Jorge Andréas. Então, tem um monte de autores que estão na internet, estão no YouTube, que ali são fontes seguras de doutrina espírita, para que aí a pessoa possa estar colhendo de uma fonte segura o conhecimento, para poder evitar, então, informações equivocadas, que infelizmente muitas pessoas ali colocam, não sei com que intenção, por falta de conhecimento, né? Para que a pessoa, então, tenha informações seguras de fontes seguras. Mas a internet é uma ferramenta maravilhosa. Pena que, infelizmente, muitos de nós equivocados a tenham utilizado ainda de forma profundamente equivocada. É verdade, é uma realidade. Nós temos que observar tudo, né? E reter o que é bom, como está no Evangelho. Conhece-se a árvore pelos frutos, né? Se você vê alguma coisa estranha, vamos prestar atenção, né, César? Nós temos observado um cenário assim, a gente conversa com tanta gente, tantos comunicadores que chegam até a FEAL e tantos outros do nosso conhecimento, e a gente observa que após essa pandemia que nós passamos, muitas casas espíritas estão tendo dificuldade de montar os seus projetos presenciais como antigamente. E outras não, outras estão normalmente com tudo, muitas vezes aproveitando, sim, online, mas tendo seus momentos presenciais com todo o seu público. Por que será essa diferença? O que você poderia nos esclarecer sobre isso? As conversas que nós temos com dirigentes de outras casas, o problema é o seguinte, Vanderlei, uma boa parcela das casas espíritas não se preocuparam em planejar uma logística de continuidade. Nós, na Casa de Paz e Amor, antes da pandemia, nós tínhamos, em média, quase 1.000 trabalhadores. Com a pandemia e após a pandemia, nós hoje temos no máximo 1,5 terço de trabalhadores que retornaram. Mas o que nos facultou a dinamizar e voltar a todos os trabalhos como está agora é os cursos que nós temos que formam trabalhadores. E, desde que encerrou a questão da pandemia, nós já conseguimos, por exemplo, formar 4 turmas de trabalhadores para poder estar suplementando. Então, muitas casas espíritas, o que tem acontecido é que os trabalhadores vão envelhecendo e não tem trabalhadores novos que foram introduzidos para serem introduzidos na atividade. Para isso, precisa se desenvolver e elaborar planejamento doutrinário.
E no planejamento doutrinário, introduzir os cursos preparatórios para transformar as pessoas em trabalhadores da doutrina espírita, em trabalhadores da casa espírita, para que a casa espírita tenha um processo de continuidade. Um processo de continuidade. Então, precisa haver esse planejamento, esse nível de conscientização do dirigente da casa espírita. Uma coisa muito importante, a primeira casa que eu conheci, que foi o Divino Mestre, era uma casa gostosa, acolhedora, mas o senhor, chamado o Sr. Pinheiros, que era o coordenador dela, ele era presidente vitalício, ele era dirigente de todos os trabalhos. O dia que ele desencarnou, fechou a casa, porque não tinha ninguém preparado para a continuidade. Infelizmente, ainda acontece muito isso. Tem aquelas pessoas que se tornam o foco central da casa espírita, e aí quando aquela pessoa não pode mais, ou desencarna, ou volta para o mundo espiritual, fecha-se a casa espírita. Então, tudo isso requer planejamento, tudo isso requer vigilância. Uma casa como a nossa, né? O Paz e Amor, antes da pandemia, tinha uma frequência mensal de 10 mil pessoas. Então, assim, tudo precisa ser planejado, nos seus mínimos detalhes, para o processo de continuidade da casa. Estudos, planejamento, né? Tem uma obra aí que a gente sempre recomenda para o pessoal estar estudando, que é uma obra psicografada do Emanuel Cristiano, que aconteceu na Casa Espírita, que mostra claramente o que pode acontecer na Casa Espírita que não tenha uma estrutura doutrinária baseada em Kardec e com atividades doutrinárias profundamente equilibradas e com a constância e com uma constante vigilância de todo esse processo. César, infelizmente só temos mais um minutinho. Então, gostaria que você deixasse o convite para o pessoal que está nos ouvindo acompanhar o pronto atendimento. Deixa o convite. Com certeza. Segunda-feira, né? 11 horas da manhã, estamos lá no pronto atendimento. Estamos desde o primeiro pronto atendimento. Quero deixar aqui a minha gratidão ao Giacomini, né? E a sua esposa, que me convidaram para fazer parte, estamos lá até hoje. Segunda-feira, 11 horas da manhã. Mas de segunda a sexta, 11 horas da manhã. Sábado também, 11 horas da manhã. Pronto atendimento, um excelente programa para estar se dialogando, aprendendo a doutrina espírita e, muitas vezes, buscando o consolo espiritual. E um time excelente como César Carvalho. Muito obrigada por ter participado. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você, César. Muito obrigado. A minha alegria de estar com vocês. A minha gratidão sempre por estar na FEAL e participando desse time de comunicadores. Fiquem todos bem. Gratidão a Regina, a Thaís, ao Henrique na produção, o Rogério também lá na Geração TV. Agradecemos a toda a nossa equipe FEAL e estaremos de volta no próximo Quem Somos Nós, né, Sônia Vanderly? Com certeza, obrigada, Sérgio, pelas preciosas considerações que você deixou conosco. São coisas para a gente refletir mesmo no nosso dia a dia, né? Dentro da doutrina espírita. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado eu por toda essa gentileza. Sempre que possível estou à disposição. Você acompanhou Quem Somos Nós?